Aí eu tenho que começar com o Cujuí. Cujuí, Fábio Camilo falou, viu? Você não tenha cuidado, viu? Porque é o seguinte. Mas vem cá, o Ricardo Salles, ele falou que a organização é criminosa, mas tem outras organizações. Mas se revelou. Mas eu vejo que essa CPI foi muito boa. Para mim, por quê? Porque deu uma segurada nas invasões. Não sei daqui para frente. Invadir, como ela falou, isso a gente sabe que invasão de terra é crime. É crime. Eu queria que você fizesse aí uma exposição sobre essa CPI e sobre a fala do Ricardo Salles e da Sâmia Bonfim. Mas eu queria dizer a você que realmente invadir terra é crime. Mas o STJ, analisando a ocupação feita pelo MST, diz que o MST não faz invasão. Ele faz ocupação amparada... Ocupação é a mesma coisa, Cuji. Não é. A ocupação é a mesma coisa, Cuji. Zezinho, leia, vou lhe dizer aqui, leia. Não. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é do STF, né? O relatório do ministro Gilson Dipp, o voto dele, muito bem conduzido. Então o MST não invade terra? Não, ele faz ocupação de terra para realizar o direito de propriedade e instigar o Estado brasileiro a cumprir a Constituição. É isso que diz o STJ. Não sou eu que estou dizendo. Né? Se você pegar o voto lá do ministro Gilson Dipp, se eu não me engano é de 2006, não é da agora. Entendeu? Você analisou isso. É por isso que você não tem como criminalizar, porque não existe crime, não é invasão. Invasão é quando você invade a propriedade para uso próprio. O MST não faz isso. O MST faz o processo de ocupação para obrigar o governo a cumprir a Constituição, porque na Constituição diz que a propriedade tem que ter função social, que é preciso garantir o direito de propriedade, não para meia dúzia, mas para todos. A técnica está com o vídeo aí no ponto? Coloca o vídeo aí para a gente ver os criminosos do MST em ação. Coloca o vídeo aí, por favor. Tá bom esse arroz aí? Fazer em quantidade não é fácil também, né? É para fazer para muita gente aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado aí. Tudo bom? Obrigado. Obrigado a vocês aí. Valeu, hein? Obrigado. Você sabe o que é isso aí? Esses são os criminosos do MST lá em Encantado, onde passou o ciclone agora. Mais de 30 mil marmitas distribuídas com produtos vindos da agricultura familiar. Você viu o agronegócio montar alguma cozinha para alimentar as pessoas no Rio Grande do Sul no meio da tragédia? Me diga isso. Aqui em Rondônia, você viu o agronegócio se mobilizando para cuidar dos irmãos do Sul? Você viu? Não. Os criminosos do MST que eles falam são esses daí, ó. São trabalhadores e trabalhadoras solidários com todos os brasileiros e brasileiras. E é por isso que esse ódio tão grande desse povo endinheirado. Porque esse pessoal que está aí é pequeno agricultor, que tirou um tempo da sua vida para prestar solidariedade para outros irmãos e irmãs que sofreram uma tragédia. E 90% dos alimentos que foram distribuídos em Encantado, nessa cozinha do MST, vieram da agricultura familiar dos assentamentos do MST no Rio Grande do Sul. Moisés Cruz, e aí, Moisés Cruz? A ocupação de terra não é crime. O juiz disse que tem um fundamento. Eu não disse não, quem disse foi o STJ. Tá. Não foi o juiz que disse, foi o Superior Tribunal de Justiça. Coisa, você acha que essa CPI do MST, ela vai dar em nada, o relatório não saiu, mas ela foi proveitosa? Fraude, extorsão e trabalhos forçados. Essa é a matéria de capa da revista Cruzoé a respeito do que o juiz defende. O MST está aqui, ó. A revista se deu trabalho com o juiz de atrás daquilo que vocês praticam contra a população brasileira, contra o povo. Tá certo? É isso daí. Aí eu vi um depoimento, seu Cujuí. Eu vi um vídeo da cozinha, não? Escute. Sim, mas vi um depoimento. Olha só, Zezinho. Mas não viu o Brasil todo. Você viu o agronegócio fazendo? Não, vocês pegaram o agronegócio fazendo? Eu vi um vídeo de uma senhora na Bahia, onde o MST invadiu as terras dela. Ela só podia entrar se pagasse 3 milhões que eles pediram dela para devolver. O que é dela? Olha só, telespectador. Invada a sua casa. Para devolver a sua casa, você tem que pagar não sei quantos milhões para devolver o que é seu. Até hoje essa mulher não conseguiu voltar, está numa batalha danada na justiça para voltar porque é dela. E eles disseram, não, a gente sai sem determinação judicial, basta pagar. Ou seja, não quer terra, não quer nada. Quer extorquir. Isso é extorsão. O seu Stedley nunca pegou numa enxada. É viajando para a China, é curtindo com o dinheiro dos outros, é uma vida boa, uma vida muito boa para eles. Agora, tu viu a cara dos deputados, Rolex, tu viu a cara daquele deputado, telespectador? Eles brincam com a nossa cara.
Zezinho, tinham 5, 6 deputados ali que nunca pegaram no Rastelo. Não sabe nem para onde vai Rastelo e fica se aproveitando, pegando voto do analfabeto, do humilde, do agricultor, do trabalhador. Vai lá mentir. Vai lá porque a liderança abre espaço para ele e ele vai lá no campo enganar as pessoas e pegar voto. E aí depois fica botando o chapéuzinho vermelho na cabeça para enganar o povo. Outra coisa, Cujuí, você falou a respeito daquele vídeo? Aquele vídeo é uma ação positiva. Tá certo, uma ação, mas e quantas ações negativas vocês fazem? Quantas vezes vocês já cortaram perna de gado? Tá cheio de vídeo aí, Cujuí. Quantas vezes vocês já invadiram casa e mataram caseiro? Mataram pessoas? Então, é um movimento. E outra coisa, ele fala em ocupação, ele tem razão. Mas ocupação é uma questão pacífica. Mas o MST nem sempre entra nas fazendas de forma pacífica. Às vezes ele tá matando e botando gente para correr na bala. É só dar um Google aí na internet que você vai ver um monte de vídeo. Herbert Lins, e aí, Herbert? Como é que você vê essa CPI finalizando sem um relatório? Mas eu vejo como positiva, você. Primeiramente, eu não posso deixar de registrar, né, que foram vários vídeos que eu vi hoje aqui no programa e vi o deputado federal Fernando Máximo como papagaio de pirata, igual que aquele que tem no Rumontila. E aí me fez lembrar o ex-deputado federal Lindomar Garçom. Né? Garçom, um grande abraço para você, que deve estar nos assistindo, que fazia esse papel de ficar ali onde tinha uma TV. E eu acho que a única diferença que está sendo entre você, Garçom, quando era deputado federal, e o deputado Fernando Máximo, é a touca e o diploma. Né? Eu alerto a assessoria do deputado Fernando Máximo que precisa de um time. A alta exposição gera desgaste. E aqui quem está falando é um estudioso do marketing político e eleitoral. Com relação ao fracasso da CPI do MST, é um atestado de incompetência daquele que foi incompetente quando ocupou o Ministério do Meio Ambiente e que vive de bravatas e de lançar o ódio, inclusive querer a depredação do meio ambiente, da natureza. E hoje o preço que nós estamos pagando é muito caro, que é o calor. Já está iniciando o processo, né, de calor que ninguém está suportando. Então é preciso ter muita consciência, Ricardo Salles. É preciso ter muita consciência da importância que é o meio ambiente e da importância do papel social que é a luta pela terra. A conquista do pedacinho de chão para poder se sustentar. Peraí, invadir a terra... É a luta, é isso? Eu já falei que ia ocupar, Zezinho, juridicamente, você não aprendeu ainda, Zezinho. Aí sabe onde é que eu vou buscar, Zezinho? Olha só, eu tive uma professora, inclusive ela tem vários livros publicados, e você pode dar um Google e artigo científico. Eu tive uma professora na Paraíba chamada Joana Neves, que ela estudou, pesquisou, não só ela, como também a professora Glória... a professora Marceleus, que me orientou na minha monografia, Marceleus Tavares, mas a principal foi Joana Neves e também Elvira Lisboa, que estudaram nos Estados Unidos e foram minhas professoras na Universidade Estadual da Paraíba. E lá, Cujuí, elas me ensinaram o milagre econômico dos Estados Unidos. Você que está em casa, dê um Google depois e procure saber. Nós vamos ter um debate de Google agora aqui. Não, pelo amor de Deus, Herbert. Não, debate de Google não, Herbert. Vamos aqui, a CPI do MST, resume. Eu estou tentando resumir. Agora vem com história, tá igual o Buiú. Ô Zezinho, tenha paciência também. A impaciência do Alisson, a ansiedade dele, o transtorno de ansiedade afetou você também. Então, olha só. Doença nas pessoas, olha como é que ele é lindo. Com relação a Joana Neves, né, a professora Joana Neves, ela ensina que o milagre econômico dos Estados Unidos no século XIX, que o tornou o país uma potência mundial, foi a reforma agrária. E se deu, sabe com o quê? Zezinho, o Sul lutando contra o Norte, que Abraham Lincoln se tornou presidente. Então, você que está em casa assistindo, antes de você ter preconceito ao MST, você tem que buscar na história como foi o processo de reforma agrária, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, que fez dos Estados Unidos uma potência, como também na China. Então, gente, menos. Alisson, como é que você viu o trabalho dessa CPI finalizando sem relatório?
Zezinho, eu pude acompanhar alguns trechos, né, alguns vídeos de pessoas que participaram do movimento, foram usados como massa de manobra quando participavam dos movimentos. O que eu acredito é que em todo lugar existem pessoas boas, que não sabem por que estão lá. Não sabem nem por que está lá. Só que está sendo usado por alguém maior. E o MST, né, não tem como dizer que não existem algumas pessoas boas lá dentro. Exato. Existem pessoas boas lá dentro que também ajudam pessoas, como foi o próprio vídeo que o Cujuí abordou agorinha, que eles estavam lá ajudando pessoas. Isso aí é uma questão de humanidade, empatia. Entendeu? Acho que todo ser humano faz isso. Você viu o agro fazendo? Entendeu? Eu vi o agro doando alimentos, ajudando com recursos. Eu vi o agro mandando dinheiro, inclusive amigos meus mandando dinheiro Pix, né, para ajudar lá depois do ciclone que passou lá. Então, assim, eu vejo porque a gente conversa, entendeu? A gente conversa com as pessoas e acabam fazendo um movimento, mas a gente não precisa ficar falando e nem mostrando, porque essas pessoas não estão interessadas em manobrar, fazer manobra política. Eles são interessados em ajudar e simplesmente ajudar. Então, assim, existem pessoas boas em todos os lugares. O MST é um braço político do PT, sempre foi. Invadir terra é crime, é crime. E a gente, assim, eu tenho uma parceria com a minha esposa, nós mexemos com direito imobiliário. E nós temos ações no nosso escritório, ô Moisés, de reintegração de posse. De movimentos que invadiram aqui, em Ariquemes, em Buritis, aqui em Rondônia. E eles chegam de trator, eles chegam com toda uma estrutura que eu dou risada, porque não é uma coisa simples. Os caras chegam pronto, preparado, planejado, organizado, e vem derrubando tudo, e vem invadindo, e assim. E as ações judiciais demoram 3, 4 anos, né, até finalizar, e o prejuízo fica com uma quem? Tortura. O prejuízo fica com quem? Com o dono da terra, que deixa de produzir porque ele teve a sua terra invadida. Então, assim, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, têm que ser levadas à justiça, e a justiça tem que fazer o seu papel. Tem que fazer o seu papel, não deixar do jeito que está. Cujuí, mas 30 é 30. 30 eu segundos. Estourei. Tá. No campo do Brasil existem mais de 400 agremiações em luta pela terra. Na própria CPI apareceu um monte aí. Quando eu uso esse chapéu aqui, eu falo de uma agremiação, de uma organização específica chamada MST, que não tem ocupação nenhuma em Buritis, em Ariquemes. Não tem. Tá? Você tem um processo de grilagem de terra patrocinado por fazendeiro para aumentar a fronteira agrícola. Isso você tem. Quando você vê ocupação com trator, com negócio grandão, tem alguém grande por trás. Normalmente é fazendeiro, para aumentar o processo dentro de área de preservação ambiental, para depois ocupar. É o que aconteceu na região toda de Buriti, Jacinópolis, e que invadiu Nova Mamoré. É por aí. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não posso dar minha opinião, porque eu gosto de fazer esse debate até com o Cujuí. Mas eu vou lhe dizer, eu respeito o Cujuí. O Cujuí tem coragem de botar esse boné vermelho, essa camisa e dar a cara. Isso é corajoso. E eu parabenizo esse ato, porque tá aí, ó. Isso é coragem, né? Não é qualquer um que usa, não. Mas ele é destemido. Pioneiro, né?